O que tem em comum entre essas três pessoas? Um jovem sonhador que ainda mora com os pais sem nenhuma previsão de realizar seus objetivos porque se acomodou. Uma pequena empresária que usa todo o limite do cheque especial. Um homem que não consegue se livrar dos empréstimos. Essas três pessoas têm em comum a dependência financeira. Muito além do bolso, essas situações impactam na autoestima das pessoas também. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas se tornam dependentes, elas se tornam reféns dos limites que elas mesmas impõem e tudo passa a ser baseado em torno daquele limite pessoal. Uma barreira criada pela própria mente por pensar que aquele é o limite máximo onde ela pode chegar. Ou então a gente pode trocar tudo isso, toda essa definição, por zona de conforto. Sabe quando você trabalha e não sobra nada? Ou tão pouco que não dá para fazer metade do que queria? Uma viagem sonhada há anos que nunca se realiza porque nunca dá. Isso tudo acontece por culpa sua mesmo. É a dependência financeira que te limita a crescer, a evoluir. A gente foi criado por uma geração que acredita que para ter sucesso na vida é preciso obrigatoriamente trabalhar de carteira assinada, de segunda a sexta ou até sábado. Bom, em alguns casos de segunda a segunda mesmo, com uma folga na semana. Os pais dizem pra gente que para ter sucesso na vida tem que trabalhar muito. Depois que tu começar a trabalhar, tu vai ver. Vai conseguir comprar a casa que tu quer, o carro que tu quer, vai ter a vida que tu sempre quis, basta trabalhar. Ou então tem aqueles que acreditam que só vai conseguir se dar bem financeiramente quem cursa faculdade. Aí tu te forma, olha as vagas, R$1.500, R$2.000. Eu não tô dizendo para ninguém sair do emprego ou largar a faculdade, mas será que isso dá certo mesmo? Será que cursar uma faculdade e trabalhar, seja lá onde for, vai te fazer ficar rico? Vai te dar tudo que tu sempre sonhou? Claro que trabalhar ajuda, né? Trabalhar paga as contas, compra comida, mas vale a pena trabalhar de sol a sol, só para pagar contas? A vida se resume só a isso? Você que ainda pensa assim, você é feliz? Isso se chama dependência financeira. E ela embaça a visão para a capacidade e o potencial que a gente tem de ir além. É a comodidade, é a zona de conforto e ela tem 4 etapas. Todo mundo começa na primeira, que é a dependência dos pais. Todo mundo é dependente dos pais desde quando nasce até a adolescência, normalmente. Antes, os jovens se tornavam independentes da renda familiar logo após a adolescência. Hoje em dia, mesmo depois de atingir a vida adulta, muitos dependem dos pais para sobreviver por um bom tempo. E o problema é que as faculdades ensinam uma profissão específica, que vai provavelmente ser a única fonte de sustento dessa pessoa por toda a vida. Mas eles não ensinam a poupar, a investir o dinheiro para que se tenha uma vida financeira mais livre. Nada é falado sobre a independência financeira e pouco ou nada sobre educação financeira. O que acontece? Muitos acabam ganhando menos que as despesas básicas e precisam de ajuda de parentes, amigos, governo, banco. Ou seja, para sempre na etapa 1 de dependência financeira total. Se você já ganha um pouco mais do que precisa para o básico, sem depender de ninguém, mas o pouquinho que te sobra acaba consumindo e faz novas dívidas, aceitando pagar juros, impostos e taxas, então bem-vindo à etapa 2. A gente sabe que a população é estimulada a fazer compras financiadas, empréstimos, comprometer
todo o capital, mas estimulada não quer dizer obrigada, né? Aí aquele jovem que, enfim, saiu da primeira etapa, acaba entrando nessa sem saber. Por quê? Porque não tem base nenhuma de educação financeira. Ele acha que o que tem é o máximo que ele consegue e não se esforça para ter mais de uma renda, para controlar os gastos, para investir. Muitos até pensam, inclusive até hoje, que investir é coisa de rico. Bom, mas e aí começa o sofrimento de ter que se esforçar para reduzir as dívidas, ainda assim, em vão muitas vezes, né? O problema é justamente a falta de educação financeira, porque não existe educação financeira gratuita por nenhum governo, porque o interesse de qualquer governo é que você continue nessa etapa, eternamente dependente dele, dos teus pais ou de uma empresa específica. Talvez você não saiba, mas apenas 85% da população brasileira tem consciência de que é muito importante poupar dinheiro para o futuro. Olha, 85%, eu achei até que era menos. Mas só 52% fazem isso. A terceira etapa começa a ficar um pouquinho mais bonito, porque com o que sobra da renda, em vez de simplesmente jogar fora, você começa a fazer uma reserva de emergência. Começa a ter objetivos mais claros, a mentalidade de ter recursos próprios para caso precise passar por uma crise, como aconteceu aí esse ano, né? Uma pandemia geral sem educação financeira, caos total, reserva de emergência zero. Resultado: tem pessoas que dependeram e ainda dependem exclusivamente do governo e de parentes por perder o emprego, muitas vezes um emprego informal. No nível 4 da dependência financeira está aquela pessoa que a reserva de emergência se tornou suficiente para salvar ela de empréstimos em caso de alguma adversidade, como a demissão, por exemplo. E qual é o melhor dessa fase? É que você começa a crescer. E o pior é que ela é muito perigosa, porque depois de passar da etapa 1 até a 4, você pode tanto se motivar a continuar evoluindo, como pode parar na zona de conforto. Aqui você começa a talvez ter estabilidade, mas estabilidade está longe de ser independência. Claro, ela é um marco zero, mas a independência financeira mesmo é uma grande escalada. A melhor parte é que ela vai te levar onde a zona de conforto nunca vai ser capaz. E cada etapa da independência financeira vai garantir um novo nível de liberdade em relação ao dinheiro. Olha lá de onde a gente saiu de depender dos pais, do governo, e chegamos aqui. Enfim, na liberdade. Ter independência financeira quer dizer que você vai ter renda suficiente para manter um padrão de vida ou até melhorar. Não necessariamente significa que você nunca mais vai trabalhar na vida, mas que você consiga ter a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser, e não vai ficar restrito à carteira assinada que arca com as suas despesas apenas. Nas etapas mais avançadas da independência financeira, vai ser muito mais fácil de ver como o emprego, que hoje é tudo na sua vida, vai acabar se tornando algo opcional. Um trabalho que seja mais gratificante, prazeroso, geralmente é o maior objetivo de quem se torna financeiramente livre. O dinheiro tem que trabalhar por você e não o contrário. Eu achava essa frase tão clichê, mas não tem como eu não usar ela, porque ela é a pura verdade. A gente se torna escravo. Mas para nossa felicidade e esperança, nunca na história existiram tantas fontes de investimentos capazes de nos levar até essa tal independência. E nunca na história se imaginou antes que a própria tecnologia pudesse mudar nosso padrão de vida, como é possível nas criptomoedas. Não existe nenhum outro investimento no mundo todo com possibilidade maior de lucro. Não de rendimento, de lucro. Mas como se organizar? Quanto mais você economizar ou gerar receitas com rendas extras para investir em mais moedas bem fundamentadas no médio e longo prazo, mais liberdade vai ter e menos preocupações com o presente e futuro financeiro. É trabalhoso.
Não é uma escalada rapidinha e fácil, não. É só para quem quer realmente uma vida diferente. Quem tem foco consegue o que quiser. Eu acredito que se você chegou a esse vídeo e tá ainda assistindo até esse ponto, é porque a sua zona de conforto não tá mais tão confortável assim, né? Pode ser que até agora você nunca tenha parado para pensar nisso. Você tá se esforçando para a construção ou aumento do patrimônio do seu patrão, mas e o seu? A sua vida se resume só ao que você tem e onde tá agora? É isso que te motiva a todos os dias acordar cedo e dar 100% do seu esforço pro teu chefe comprar um carro novo no final do ano enquanto tu divide os presentes dos filhos? A dependência financeira foi uma coisa criada. É uma ideia que as pessoas crescem com ela e ela vai se firmando cada vez mais, porque era assim já na geração dos nossos pais e eles acabaram passando isso para nós. E nas escolas, faculdades, quem tenta fazer a gente enxergar o contrário? Pouquíssimas ou nenhuma pessoa. E eu não quero que você pense que vai ser fácil, que vai ser rápido, que você vai se aposentar cedo, vai ser rico e viajar o mundo com 30 anos. Eu só tô tentando te dizer que quanto antes começar a trabalhar essa ideia e exercitar isso, antes as coisas vão acontecer. A dependência financeira é uma desculpa que a mente cria para te deixar eternamente ali na zona de conforto e nunca conseguir evoluir. Depois que as pessoas encontram o tão sonhado primeiro emprego, elas acabam se acomodando naquela situação, ficam estagnadas ali para sempre, porque elas foram ensinadas assim. Elas cresceram acreditando que a vida é só isso. Eu também não estou dizendo para você sair do seu emprego, da sua única fonte de renda. Acontece que num determinado momento da vida, as pessoas já não ficam mais felizes em ter que trabalhar ali, ou se cansam, porque, convenhamos, para se aposentar mesmo é uma eternidade, e do jeito que as coisas estão, não tem nenhuma garantia. Depender do governo é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Eu mudei muito o meu pensamento sobre investimento, educação financeira. Eu vou te dar um exemplo do meu caso. Eu queria muito começar a investir em criptomoedas e mudar o status da minha vida financeira. Mas apesar da minha vontade, eu não me via assim. Eu acreditava que nunca ia conseguir. Até que um dia eu resolvi parar um pouco, abrir uma planilha no Excel e fiz realmente um planejamento financeiro. Ganhos aqui, gastos ali, e comecei a desenvolver essa parte de educação financeira e enxerguei que era possível sim. É simples, mas não é fácil e com certeza não é rápido. Mas só o fato de saber que é possível já vale a pena a tentativa. No início era realmente pouca grana, pouco conhecimento, mas eu meti a cara, aprendi e comecei a fazer os meus primeiros investimentos em criptomoedas, mas foi preciso coragem. E não é nem coragem por causa do dinheiro, é coragem de sair da zona de conforto. Eu precisei criar um hábito diferente na minha vida, um hábito de sempre ter aquela reserva pré-determinada, junto com o meu planejamento para fazer os aportes. Reservar uma parte do que eu ganhava e investir sempre. E eu não imaginava que os ganhos pudessem realmente ser tão altos quanto eu ouvia falar. Não tem problema começar com pouco. Na verdade, isso é o melhor, isso é o que eu mais indico. Começar com o menor valor possível, enquanto não se tem um conhecimento amplo desse mercado. E com o tempo, os números crescem, os ativos se valorizam. E aí você vai reinvestindo. E vai ver que isso vira um hábito. E aí, num determinado momento, vai perceber que dessa forma pode ter uma outra fonte de renda. Ou até mesmo fazer disso uma nova profissão. E do jeito certo, vai ver que os lucros estão maiores que a fonte de renda inicial. Aquela mesma que até então você era dependente. Que achava que nunca ia conseguir sobreviver se tivesse que sair dali. E também tem quem invista pensando numa aposentadoria mais cedo e mais tranquila. Porque a gente, querendo ou não, o dinheiro é uma parte importante das nossas vidas, é uma questão de sobrevivência. E gostando ou não, a questão das finanças tem ganho uma complexidade em termos de globalização.
E você pode ver aí que o nosso poder de compra já diminuiu bastante, a questão da crise, recessão global, inflação, são coisas que estão só no começo, infelizmente. Eu até entendo que, diante disso, muitas pessoas ficam inseguras e continuam ainda dependentes financeiramente. Só que não dá mais para confiar em apenas uma renda. Não dá mais para continuar nesse bloqueio, com esse medo de evoluir. Você já calculou quanto tempo por dia passa entre trabalho e trânsito? Calcula isso por dia, por semana, por mês e percebe o quanto das 168 horas que tem em uma semana você se dedica ao que realmente gosta. Eu te ajudo. Se uma pessoa trabalha por 8 horas e demora 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho, então ela passa 50 horas na rua por semana. Se essa mesma pessoa dorme 8 horas por noite, então ela passa 56 horas por semana dormindo. E o que isso significa? Que se essa pessoa é você, então das 168 horas da semana, você só tem 62 horas livres. Sendo que 48 dessas horas são o final de semana. Tá, então tirando o final de semana, quantas horas que tu tem por dia para viver o que gosta? 2 horas. E se trabalhar no sábado, ferrou mais ainda, né? Então é hora de pensar no futuro, porque se não hoje, quando? Só 1% dos aposentados no Brasil conseguem ser independentes financeiramente. 1%. O restante, a enorme maioria, depende dos parentes, de caridade, ou se veem obrigados a continuar trabalhando para se manter. E eu não quero isso para mim, eu espero que você também não queira para você. Tem que usar o tempo a nosso favor. O tempo é o melhor amigo do investidor, não só pelo fato do tempo que vai poupar, mas também por causa da valorização dos criptoativos. Olha a nossa moeda aí derretendo. Não só o real, o dinheiro mundial está inflacionado. O real foi uma das moedas que mais teve desvalorização esse ano. E isso quer dizer que você e eu, todo mundo que usa o real, ficamos mais pobres. Os dependentes financeiros sentem tanto medo que eles preferem deixar de lado os privilégios da liberdade financeira do que se tornarem investidores, de construir o próprio patrimônio, desfrutar mais da vida e família. É muito normal as críticas quando a gente fala dos nossos objetivos, das nossas metas e, sério, eu sei bem como é isso. Mas o medo nunca me levou para um lugar bom. O risco, sim. Eu já fui muito rotulada quanto a isso. Que eu era nova demais para ir atrás da minha liberdade financeira, que esse tipo de coisa não dá certo. Aí vinham aqueles que acreditam que o Bitcoin é uma pirâmide, mas não tem nenhum conhecimento sobre o mercado. Pessoas falando que eu ia perder dinheiro. Então, sim, geralmente, nesse início, você vai receber críticas, comentários negativos, mas isso só reflete que essas pessoas queriam ter essa coragem. Independente do que os outros falam, tem que fazer por você e mostrar a si mesmo que é possível. Primeiro eles ignoram você, então riam de você, então lutam com você e então você vence. Acho que deu para perceber que isso não se aprende nas escolas, né? Nem mesmo nas cadeiras da faculdade. Então cabe a nós mesmos darmos o start. Libera o like aí nesse vídeo e vamos ser o diferencial que a gente tanto busca, né? Conhecimento, paciência e foco. Dinheiro é a consequência disso. E não deixa o bonde parar. Se inscreve aqui no canal para ter acesso a vídeos como esse, sempre focados na liberdade, investimento e principalmente criptomoedas. Face e Insta todo dia com conteúdos exclusivos sobre criptoeconomia e criptoinvestimentos. Segue lá. Muito obrigada e até mais!